Bom dia, pessoal. Espero que todos sejam bem, né? Hoje estamos gravando esse vídeo no sábado, 27 de março de 2021, pela manhã, né? Eu não estou na praia, mas gostaria, mas seguindo os decretos estaduais, estamos aqui em isolamento social. E hoje vamos conversar sobre um pouquinho como funciona, né? Qual é o maquinário por trás de um auxílio, né? Muitos estudantes têm dúvida do que acontece a partir do momento que nós da PRAP autorizamos uma folha de pagamento. Né? Qual o trâmite, qual o normal, como funciona isso dentro da estrutura administrativa da universidade? E o nosso convidado de hoje é a pessoa que, para mim, sabe todos os caminhos da roda ali dentro, é uma pessoa que é unanimidade para todos que trabalham com orçamento, que é o Fernando Antônio, coordenador de orçamento da Proplan, que veio aqui hoje, neste sábado, ceder um pouquinho do seu tempo para nos explicar. Então, Fernando, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, eu que agradeço o convite, né? Posso me apresentar um pouco. Meu nome é Fernando, estou como coordenador de orçamento da instituição. Eu trabalho na universidade há quase 11 anos e na execução também há quase 11 anos. Eu trabalhei desde o início na administração e hoje estou no planejamento à frente do orçamento. Maravilha, Fernando, que bom. Por isso que eu estou dizendo, você é praticamente, aliás, até onde eu pude saber é uma unanimidade, porque eu ainda não encontrei alguém que Obrigado. não esteja feliz com você onde você está. A primeira pergunta que eu queria que você pudesse responder para a gente é o seguinte: todo o processo de pagamento, obviamente, ele vai iniciar na fonte. Então, quando é auxílio, a gente dá PRAP, abre o processo, faz a folha lá, e aí o pró-reitor, no caso eu, homologa, autoriza, e aí o processo vai para frente, a gente dá um play no processo. Né? A partir do momento desse play, que esse play os alunos conseguem enxergar, é um processo público que andou, eles provavelmente recebem, inclusive, uma comunicação, um processo tal que você é interessado andou para frente. Mas o que é que acontece, né? Entre a gente dar o play e o auxílio cair, qual é o caminho esperado disso? Tá. Nesse caso, nós estamos falando da execução de fato do orçamento. Há uma etapa anterior que nós podemos conversar sobre o planejamento desse orçamento para o ano seguinte, que é o que a gente faz. Mas sobre o processo de fato, que é o processo que é feito mensalmente, ele é criado e controlado e gerenciado pela Pró-Reitoria de Assistência ao Estudante, a PAP, né? Ela encaminha o processo à Pró-Reitoria de Administração. A Pró-Reitoria da Administração é que faz uma análise técnica baseada em normas, a Constituição, a Lei 4.320, a Lei de Assistência ao Estudante, e avalia se há recurso ou não para atender aquela despesa. Recurso ou não, na verdade, naquele momento. Por quê? O orçamento ele não é liberado 100% no primeiro dia útil de janeiro. Ele é aberto durante o ano. Então, a Pró-Reitoria faz uma análise do processo, encaminha a coordenação do orçamento, lá da Pró-Reitoria de Planejamento. Nós fazemos uma análise técnica do orçamento solicitado, enviamos o recurso, isso o processo eletrônico, então há trâmite que demora apenas um dia, que o processo chega lá, é feita a análise, é encaminhado à coordenação do orçamento e no mesmo dia retorna à Pró-Reitoria da Administração. Como vocês bem sabem, antes de efetuar uma despesa, tem que existir prévio empenho, tá? Então, quando o processo volta para a Pró-Reitoria da Administração com o recurso, a Pró-Reitoria da Administração realiza algumas etapas de execução. Seria a etapa de empenhar e encaminhar o processo para o devido pagamento, que seria o dinheiro, de fato, na conta do estudante. Eu vou diferenciar um pouco agora orçamento de financeiro. Eu falei um pouco de orçamento, da coordenação do orçamento, falei de empenho, que também trabalha com a parte orçamentária, e depois eu vou falar do financeiro. Porque eu vou separar. Isso é uma dúvida que muitos alunos perguntam, até por e-mail, a coordenação do orçamento e a contabilidade da PRA. O governo, ele não economiza no ano anterior para gastar no ano seguinte. O orçamento público é uma previsão de arrecadação, ou seja, aquilo que está previsto para ser gasto, executado no ano, é programado, é planejado e é autorizado através de uma peça chamada orçamento. Então, quando a universidade recebe o orçamento, não significa dizer que, em termos leigos,
o dinheiro, o financeiro, está na conta da universidade. Ela recebe o orçamento, ou seja, uma autorização de despesa. Com essa autorização é que é feito o processo da PRAP, encaminhado à coordenação, à PRA, que encaminha à CODEO, que devolve a PRA com crédito, ou seja, autorização de despesa, o orçamento. Daí surge um instrumento chamado empenho. Esse empenho que eu comentei é um cheque, tá? Quando você entrega um cheque a uma empresa, provavelmente você vai contratar um serviço ou receber o material. Então, basicamente, você está dando uma ordem para uma empresa e a empresa com aquilo ou entrega o material que você está comprando ou o serviço é prestado. Só que, de fato, o dinheiro não caiu na conta da empresa. O dinheiro só cai quando ela deposita o cheque. Então, é feito o empenho e esse empenho é o que vai nortear o financeiro. Então, o processo da PRAP é encaminhado à PRA, que é encaminhada à CODEO pedindo crédito. Depois volta para a PRA, ela faz o empenho. Na PRA também tem uma contabilidade, que ela é responsável pelo controle do dinheiro, do financeiro. Quando o processo chega na contabilidade, independente da época que chegue, nosso objetivo é que o processo sempre chegue entre o dia 20 a 25 do mês. Aí é feita uma movimentação na contabilidade chamada liquidação. Que instrumento é esse? Na despesa pública, nós falamos das 3 principais etapas: empenho, liquidação e pagamento de fato. Eu comentei que o empenho é feito através do orçamento, que é um cheque, né? Então, vira um cheque. A liquidação é como se fosse entregando o cheque. Quando você liquida, por exemplo, o governo federal, ó, governo, eu tinha uma autorização de despesa, que seria o orçamento, fiz o empenho e liquidei, ou seja, a despesa está apta ao pagamento. O governo ele faz um levantamento periódico de tudo que foi liquidado, ou seja, daquele que está apto ao pagamento. Entre o dia 20 a 30 do mês, quando ele faz esse levantamento, ele começa a enviar o dinheiro. Enviar dinheiro para despesas obrigatórias. No dia entre o segundo e terceiro dia útil, é feito o pagamento de folha de pessoal no Serviço Público Federal, é uma despesa obrigatória, e não se paga dinheiro com crédito, se paga dinheiro com financeiro, então paga-se a folha. E ele também encaminha, no mês seguinte, dinheiro financeiro para pagar a folha de despesas discricionárias, bolsa, tá? Então, ou seja, mesmo que o processo chegue à contabilidade no dia 20, 21, 22, 23, 24, 25, mesmo que ele chegue em qualquer um desses dias, a contabilidade faz uma movimentação chamada liquidação, mas só pode efetuar o pagamento, de fato, o dinheiro, quando vem o financeiro. O financeiro é enviado quase sempre entre o primeiro até o 15º dia, tá? Do mês seguinte. Tá? Pode ocorrer mudança? Pode. Quando o financeiro vem, há um rol de prioridades. A primeira prioridade é auxílio funeral. Se tiver algum auxílio funeral, a despesa que tem maior prioridade no serviço público hoje, tá? Dentro da universidade. Depois do auxílio funeral, a despesa prioritária, acima de qualquer outra, acima de conta de energia, de água, por exemplo, é a bolsa auxílio ao estudante, tanto da PRAP quanto bolsas acadêmicas, monitoria, extensão. Então, quando o financeiro chega, nós temos um trabalho maior para efetuar o pagamento até o 10º dia útil. O 10º dia útil é colocado porque nós não temos certeza de quando vai vir o financeiro. Ele pode chegar no primeiro dia do mês seguinte, como também pode chegar no 15º dia. Então, esse 10º dia útil é o prazo que nós temos para poder esperar esse financeiro e efetuar de fato o pagamento. Então, o processo passa pela etapa de criação e indicação da despesa, que é na PRAP. Ele indica quem receberá o benefício. A PRA faz uma análise, pede dinheiro, pede orçamento. A CODEO libera o orçamento. Isso, novamente, pode demorar apenas um dia, porque o processo é rápido, eletrônico hoje. Volta para a PRA faz o empenho, que é um cheque, e manda para a contabilidade. E a contabilidade fica com o processo esperando o financeiro. Então, infelizmente, às vezes o processo chega muito cedo. Infelizmente, não. Desculpa, a palavra foi mal colocada. Felizmente, o processo chega muito cedo, graças a um trabalho técnico da PRAP, que hoje utiliza ferramentas automatizadas para poder gerar a lista de pagamento. Então, assim, se o processo chega dia 20, é porque hoje não é feito mais de forma manual.
não é um Excel digitado manualmente. É um sistema próprio que a Praxis trabalhou com o STI para que o processo fosse criado e tramitasse o mais rápido possível. Então, assim, mesmo que o processo siga rápido pela Praxis, passe pela PRA, passe pela CODEO e volte para a PRA para pagamento, nós dependemos de uma última etapa, que é a etapa da liquidação com o financeiro com a chegada do financeiro para efetuar o pagamento. Até então, nesse ano, nós fizemos várias mudanças no sistema para não atrasar nenhuma vez e nenhum processo comum. Claro que pode ter um complementar, que é algum erro que um aluno ficou de fora, ou algo do tipo, que foi pago diferente, mas nenhum processo comum, nenhum processo periódico passou do 10º dia útil. Então, nesse ano, mesmo em janeiro, na pior situação, efetuamos o pagamento sempre em dia até o 10º dia útil, tá? Novamente, não é porque está fácil, tá? Tem um rol de prioridade. Para atender essa prioridade, para atender a Bolsa Prap, algumas despesas tiveram que ser deixadas em segundo plano, tá? Despesas de empresas, alguma entrega de material que não foi paga, algo do tipo, porque a situação não está fácil. Mas como o rol de prioridade é auxílio funeral e depois auxílio ao estudante, então, tipo, acima de qualquer outra despesa, a prioridade é manter em dia a assistência ao estudante e bolsas também acadêmicas. Maravilha, Fernando. Fernando, foi uma explicação que até a gente que lida com isso e está no meio desse processo, muitas vezes não tem essa percepção, né? Então, mesmo que o processo tramite dentro da instituição o mais rápido possível, nessa última etapa, independe de nós, né? Vem do governo. E isso Exato. é importante que a gente fique ciente, né? Porque cria aquela angústia, né? Você vê o processo tramitando e o dinheiro não cai na conta. E você falou uma coisa importante, né? Tradicionalmente, eu fiz um levantamento nos últimos 3 meses de janeiro, não de 2021, mas 2020, 2019, né? O mês de janeiro sempre foi um mês tenso, né? Sempre caiu com atraso, né? Pela questão da virada do ano, como você mesmo explicou, né? O orçamento público ele morre no dia 31 de dezembro. Teoricamente, em 1º de janeiro, inicia-se um outro que ainda não sequer está definido muitas vezes, né? Nós, na verdade, em 2021, pelo que eu me informei, foi votado essa semana, que foi aprovado no Congresso. Então, sempre causou um desconforto nos estudantes esse atraso no pagamento de janeiro. Esse ano nós conseguimos, num esforço coletivo, entre PRAP, CODEO, PRA, universidade, foi um negócio hercúleo, assim, a gente trabalhou até 11 horas da noite para fazer, e a gente está fazendo o nosso trabalho, claro, mas deu certo, né? Foi um ano que caiu. Como é que a gente conseguiu pagar? Quando eu digo como é que a gente conseguiu pagar, é no sentido, qual foi a mágica contábil envolvendo esse processo? Eu diria que ele começou um pouco, na verdade, bem antes. Em agosto, início de agosto do ano passado, 2020, saem os valores discricionários para despesas das universidades. Nós recebemos o valor. O orçamento de 2020, que era um Ctrl-C com 2019, Ctrl-C, Ctrl-V, era em torno de 148 milhões. Quando chegou o valor, nós tivemos uma surpresa. O valor discricionário total, que era de 148, que já era Ctrl-C, Ctrl-V, hoje está em 123. Não teve nenhuma ordem específica, tipo, reduza tal despesa. Foi colocado um valor, todos os órgãos tiveram uma redução, tá, do cenário de pandemia, arrecadação, e a atividade de escolha, de planejamento do que seria reduzido, que seria deixado em segundo plano, coube ao órgão. Então, a universidade, desde agosto, eu fazia parte do orçamento também, sempre fiz parte da execução, né? Fez um trabalho de avaliar o que era prioridade, o que era urgente, e também alguns planos, infelizmente, foram deixados em segundo plano. O que é que a gente fez? A gente deu prioridade à assistência ao estudante. Ano passado, só para você ter uma ideia, nós conseguimos empenhar para recursos específicos pagos em pecúnia ao estudante. Auxílios PRAP, monitoria, extensão, PIBIC. De todo o orçamento do ano passado, foram 41 milhões, 41 milhões e meio. Se você pegar o que foi executado naquele ano, que no mínimo é o mesmo valor esse ano ao estudante, no mínimo é o mesmo valor. Esse ano representa 33% do orçamento total da universidade. Então, para manter
Só estou falando apenas do recurso diretamente pago ao estudante, porque o estudante recebe recursos indiretos, que seria a manutenção da sala de aula, que gera um custo para a gente, água, energia, que gera um custo indireto, terceirizados, o RU, que é um custo para a empresa, não é pago ao estudante quando o RU está funcionando. Então, assim, no mínimo, a assistência ao estudante foi mantida e as bolsas também. Depois que a gente fez esse projeto, encaminhamos ao governo. O governo recebe esse projeto, dentro dos 123 milhões, e realizou um PLOA, que é um projeto de lei orçamentária da União. Esse projeto deveria ser aprovado, normalmente, até dia 22 de dezembro. Só que o projeto foi aprovado essa semana, tá? Existem vários motivos que justificam isso, tá? Acho que a mídia deixou claro isso, o que aconteceu, como demorou, o porquê. Mas, enfim, foi aprovado essa semana e nós temos a peça orçamentária. O porquê conseguimos funcionar de janeiro até agora? Eu estou falando funcionar porque não, eu acho que a palavra mais adequada para o momento, já que não teve nenhuma redução, só que não do jeito que a gente quer, tá? Todo o trabalho em dezembro foi para ajustar sistemas e orçamentos para que em janeiro não ocorresse nenhum atraso. Então, a equipe da FRAP elaborou o projeto. Nós queremos fazer tal coisa, não queremos atrasar em nada a bolsa. A CODEO organizou o orçamento com a PRA, de forma que, em janeiro, tivesse uma pequena possibilidade de pagar, desde que cumprido todo o mínimo legal. Tá? Então, o mínimo legal eu estou falando porque há uma obrigação constitucional de enviar recurso, mesmo sem orçamento, porque ele não pode parar. Só que ele não é obrigado a enviar 100% do orçamento, até porque a peça orçamentária só funciona depois que o Congresso autoriza e o presidente sanciona. Então, assim, enquanto existir um projeto, não é uma lei de fato, e o governo tem uma permissão legal de envio de um 18º do orçamento. Então, assim, nós fizemos um trabalho com a PRAP de organizar esse instrumento, que seria o pagamento, o processo, junto com o STI, que era fazer a ferramenta funcionar de forma que atendesse o mínimo legal. A CODEO, junto com a PRA, a Proclamação do PRA, organizamos o orçamento de forma que atendesse pelo mínimo legal. E quando começou janeiro, o processo já tinha sido criado, né, o instrumento, e nós organizamos o orçamento para pagar até o 10º dia útil, coisa que nunca tinha ocorrido, tá? Então, ou seja, tanto tentamos respeitar o mínimo legal para poder organizar o orçamento, como também as ferramentas são novas, tá? Com o trabalho da PRAP e com o STI, de organizar a ferramenta CIPAC, a ponto de puxar também os dados dos alunos a tempo de criar o processo. Salvo engano, no ano passado, 2020, o processo foi criado um pouco depois, por esse motivo, tinha um problema também disso, tá? Nem tinha orçamento, porque a LOA não foi aprovada. A LOA nunca é aprovada, na verdade, o comum é não ser aprovada desde dia 22 de dezembro. Então, em 2020, ela foi aprovada no final de janeiro. Então, assim, também atrasou por esse motivo. Então, no caso desse ano, não. Nesse ano, foi feito tanto a parte orçamentária quanto a parte do processo, de forma que ele fosse criado e com o mínimo que a gente tinha em janeiro, o mínimo de orçamento cravado, quase cravado, fosse suficiente para pagar as bolsas em dia. Então, nós fizemos todo esse ajuste para poder efetuar o pagamento, tá? Obviamente, ninguém quer isso, porque como a gente não está com a peça orçamentária, nós estamos conseguindo manter a instituição aberta. Por exemplo, a conta de energia, de água, tudo está em dia, só que a gente não consegue expandir, tá? Quando eu falo para vocês que é um Ctrl-C, Ctrl-V do ano passado, ou seja, vai manter toda a bolsa, mas até para criar novas bolsas, novas formas de auxílio, uma nova forma de atender a parte acadêmica, atender a necessidade da instituição, atender laboratórios. Então, até isso está complicado, porque a gente não tem um orçamento, a LOA foi aprovada, só que ela não virou lei ainda, falta ser funcionada. Então, até isso está complicado. E mesmo quando for aprovada, como falou um pouquinho, é diferente do ano passado, nós vamos ter que refazer o planejamento de forma que não comprometa nenhuma atividade acadêmica, é a nossa prioridade, e que, se Deus quiser, a gente consiga atender algumas coisas que estão no planejamento. Algum projeto que ficou deixado em segundo plano, alguma bolsa que vemos como necessária. O objetivo é garantir o funcionamento. Então, assim, o trabalho foi prático com a STI, de formar a ferramenta, e CODEO, coordenação de orçamento da Proplan, junto com a PRA, de organizar a parte orçamentária para que, com o mínimo legal, efetuasse o pagamento, que é muito custoso, só que, sendo sincero com você, eu participei do projeto, obviamente, né? Todo mundo
tanto levava como uma responsabilidade profissional, mas também levava também como um dever enquanto cidadão. Com quem eu falava, da equipe que estava tentando fazer que não desse certo, era claro, tá? Era um dever enquanto cidadão também fazer com que desse certo, para não prejudicar em nada a assistência ao estudante. Então, assim, foi um prazer participar do projeto, porque eu senti a equipe todinha envolvida em cima disso. Virou uma prioridade para todos. Efetuar o pagamento em dia para não ocorrer nenhum atraso. Nós sabemos que a ideia inicial do auxílio seria a manutenção do estudante na universidade. Só que, dado esse novo normal, como está a situação, o auxílio, eu entendo também como um mínimo para sobreviver, infelizmente, a manter uma despesa básica. Então, assim, foi levado tanto para o lado acadêmico, de manutenção do estudante, como também de auxílio na pandemia. Então, assim, eu senti isso de toda a equipe. Então, foi um prazer participar e dar certo. Você agora resumiu, né? A gente fez isso com a responsabilidade do trabalho, mas também com a responsabilidade moral de entender, né, que nesse momento onde muitos brasileiros estão vivendo apenas do auxílio emergencial, famílias inteiras dependendo de um valor que hoje vai ficar em 175, pelo que eu entendi, enfim, muda às vezes, né? O auxílio estudantil ele é uma peça social, né? Nesse momento ele é um compromisso social. E a gente é sensível a isso, né? Os estudantes, é importante que eles entendam que a gente é sensível a isso, muito sensível a isso. Obviamente, temos os entraves que, às vezes, nos obriga a esperar determinada coisa. E, Fernando, você falou uma coisa maravilhosa, né? A LOA foi aprovada pelo Congresso agora, essa semana foi votada no Congresso, ainda não foi sancionada, não temos lei ainda, mas estamos conseguindo manter os auxílios, graças a Deus, não reduzimos nenhum auxílio, né? Desde a pandemia, o que está sendo pago, né? Só para lembrar a turma que está nos ouvindo e vai nos ouvir, né? Só suspendemos o auxílio transporte, uma vez que as atividades estão remotas, e o RU foi substituído por quentinhas, e hoje, no momento, estamos sem o RU, por uma questão mesmo de renovar ainda o contrato com a empresa. Então, estamos conseguindo manter aquilo que estamos mantendo desde o ano passado, mas informalmente, né, eu participo de um grupo do Fórum dos Pró-Reitores de Assistência Estudantil, né, eu vejo que em outras IFES, né, a situação está séria, tem IFE, inclusive, precisando fazer escolha de Sofia, precisando definir se o que é prioridade é a comida ou a casa, qual auxílio paga, qual auxílio não paga, qual valor diminui. É angustiante, isso eu acompanho, né, não são todas, claro, mas eu percebo que em algumas IFES a situação está muito crítica, os estudantes estão sendo muito prejudicados. Em geral, são aquelas IFES menores, que também têm uma população de estudante assistido muito grande, né? Às vezes de indígenas, de quilombolas, enfim. Como você acha que nós estamos? E aí, pelo que você tem ideia, né, eu também é informal que eu tenho, eu não tenho um dado, não é uma planilha, mas pelo que eu vejo no grupo, a coordenadora desse fórum, que é até do Mato Grosso do Sul, ela disse que pelo menos 50% das IFES, na visão dela, tiveram algum problema de pagar ou de precisaram reduzir auxílio estudantil nesse início de 2021, seja porque não empenharam, não tiveram. Essa é a visão que você consegue enxergar quando você olha as planilhas, é mais ou menos isso? Como está o FPB nesse contexto? Sim, eu sou a favor de boas práticas, né? Então, fazemos um monitoramento do MEC, de outras universidades, para adotar as mesmas boas práticas que eles vêm adotando, né? Cabe muito ao gestor. Novamente, o orçamento ano passado tinha um valor X, então a divisão interna seria da instituição. Fizemos a opção por não seguir uma divisão linear. A prioridade foi garantir a assistência ao estudante, e para garantir, não podia ser um corte linear tipo, do valor que foi reduzido. Lembra que eu comentei de 148 para 123? Não tinha como fazer. A Bolsa Prap, os auxílios Prap e a assistência ao estudante foi mantida a mais do que outras despesas na universidade, e isso foi ordem da professora Margarete, ex-reitora, e mantida pelo atual reitor. Só que o atual reitor ele tem que tomar algumas decisões. Por exemplo, o orçamento da instituição, de 103, eu tenho hoje disponível 12,2%. Então, o gestor hoje seria o professor Valdinei,
ele tem a decisão de poder organizar o orçamento para atender despesas emergenciais. A ordem dele é clara. A prioridade é a assistência ao estudante, como maior despesa, a maior prioridade, e segundo, itens de biossegurança para algumas atividades que vêm sendo prestadas na universidade, tá? Além de despesas básicas, como água e energia, para evitar fechar a universidade, né? Então, internamente, com essas ordens, isso a gente faz toda hora remanejamentos. Para você ter ideia, eu já fiz, eu acho que 7 ou 8 remanejamentos orçamentários esse ano. Eu vou agrupando dentro das caixinhas, de forma que não atrase nada. A nossa instituição tem um fato interessante, que ela paga antecipado o mês. Então, enquanto as outras, provavelmente quase todas, paga o mês de março, no final de março, supondo, nós pagamos março até o 10º dia útil do mês de março, bem antes. Ou seja, nós estamos, no mínimo, com uma despesa de um mês a mais do que as outras da PRAP. Então, isso também sobrecarrega um pouco o orçamento no início do ano e requer um pouco mais de controle da nossa parte. E o que é que nós fazemos? Nós organizamos o orçamento, de acordo com a ordem do professor Valdinei, de poder atender a PRAP sem nenhuma mudança. Então, estamos em março. Numericamente, são 3 meses, de 12 daria o quê? 25%, né? Deveria ter 25% do orçamento, temos 12%. Então, dos 12%, quase todo o orçamento está na PRAP. Como eu posso fazer essa mudança, tá? Eu posso solicitar alteração orçamentária. Grande parte das minhas solicitações são sempre tipo, tira de tal lugar e bota na prática, tira de tal lugar e bota na prática. Então, o gestor, que seria nossa gestão, né, autoriza isso, na verdade é a ordem dele de fazer isso. Eu remanejo para lá, para a prática. Fernando, eu acho que Fernando caiu. Vamos aguardar, né? O ao vivo é complexo. Vamos aguardar o Fernando voltar, porque tá muito boa essa explicação, gente. Eu vou deixar aqui um pause na gravação e vou aguardar o Fernando voltar. Pronto, pessoal, Fernando voltou, graças a Deus. Ele estava naquela brilhante explicação das caixinhas, que ele pode mexer nas caixinhas do orçamento. E com vocês, Fernando, novamente. Coisa do home office. Então, como tem uma ordem disso, nós organizamos as caixinhas e o recurso, maior parte do recurso, quase todo, está na PRAP hoje. Então, mesmo com 12%, como a gente remanejou quase tudo para a PRAP, nós conseguimos atender janeiro, fevereiro, março e o processo de abril já passou também. Tudo em dia o crédito. Está tudo atendido, tá? Obviamente vai ser liquidado, como eu já comentei com vocês, o pagamento até o 10º dia útil de abril, provavelmente, né? Então, ou seja, nós estamos no 4º mês do auxílio PRAP, né? Com apenas 12% do orçamento da instituição, tá? Algumas outras universidades podem ter demandas que não foram atendidas no ano 2020, que fazem sobrecarregar o orçamento de 2021, ou também efetuam uma estratégia diferente da nossa, tá? Como eu disse, isso foi a decisão de manter as bolsas. Inicialmente foi da professora Margarete, de manter toda a assistência ao estudante em agosto, no PELOA, e o professor Valdinei manteve a mesma decisão. Na verdade, tem interesse em ampliar, desde que a LOA venha da forma que está. Ele vem fazendo isso, esse estudo, para poder ampliar qualquer bolsa PRAP, acadêmica, tal, como também atender o mínimo, né, que a gente está tentando fazer. Então, assim, requer muito do gestor. Eu posso falar muito mais sobre a nossa do que pelas outras, né, porque cada universidade tem sua característica específica. Nosso orçamento, apesar de tudo, vem sendo muito saudável nos últimos anos, porque a prioridade foi definida faz tempo, tá? Então, assim, a prioridade sempre foi a parte acadêmica, tá? Então, a parte tanto comum quanto a parte de manutenção das atividades acadêmicas. Então, a assistência estudante sempre foi prioridade. Por exemplo, ano passado, monitoria virou um programa de monitoria remota, dado novo normal. Então, assim, como eu venho trabalhando há um bom tempo, eu sei que sempre foi prioridade para a gente, tá? Então, a organização é interna. Então, a ordem que eu tenho sempre é mudar para a PRAP e atender. Fora isso, eu tenho que manter a água e energia, porque se não tem energia, eu desligo o STI, não tem nem aula online, obviamente, né? A base.
e despesas com terceirizados, que é obrigações legais, contratuais, e manutenção também da instituição. A instituição não parou, vem fazendo algumas manutenções, até para daqui a um tempo, quando todo mundo estiver vacinado e voltarmos ao normal, a universidade tem que estar pronta para receber todo o corpo, né, docentes, discentes e técnicos, né? Então, assim, a universidade vem trabalhando dentro de todo o critério, e para continuar trabalhando também com o mínimo previsto dentro da legalidade, precisa de materiais de segurança, né? Então, nós temos teste COVID, né, na universidade, nós temos o sanitizante, álcool em gel, água sanitária, tudo também requer também um custo. Então, máscara em 95 e outros e demais máscaras. Então, assim, a ordem de prioridade com os 12% é essa. Infelizmente, algumas outras despesas foram deixadas em segundo plano. Eu vou deixar claro, por exemplo, diárias de passagem está sendo do mínimo, do mínimo, do mínimo, tá? Por exemplo, a equipe da administração, o reitor, a vice-reitora, o pró-reitor, foi para Areia e para Bananeiras. Por lei, quando há um deslocamento do servidor, há uma concessão de diária, que é uma forma de indenização. Com a situação está tão complicada que eles foram sem diária, tá? Nem a diária, que é uma diária de menos de R$ 100, né, que seria um valor pequeno perto do orçamento da instituição, mas o orçamento está tão contado esse ano, está tão contado, que nem esse valor a gente está conseguindo liberar para um deslocamento. Então, o reitor abriu mão disso, é uma decisão dele também, tipo, não, se é para... Eu vou ter que visitar, não vou deixar uma visita por causa de uma diária. Então, assim, a decisão dele de ir para Areia, Bananeiras, sem esse direito de servidor, porque hoje a prioridade não é essa. A prioridade é a praça e a prioridade, segundo isso, é itens de biossegurança. Então, o critério está sendo o mesmo para todos. Eu recebo muito pouco processo diferente disso, é muito pouco processo mesmo. E quando vem algum processo solicitando alguma coisa diferente disso, eu sempre pergunto ao gestor se não pode esperar. Aí o planejamento senta com o gestor. A gente pode, é agora para março. Será que a gente não pode realizar a mesma atividade em abril? Claro que. Se for uma atividade, por exemplo, acadêmica, que seria prejudicada se não for atendida de imediato, ela vai ser atendida, tá? Então, se for uma atividade, por exemplo, um laboratório, que precisa de algum item, algum insumo, que se não for atendido hoje, a atividade vai ser prejudicada, o insumo vai ser atendido, tá? Porque é prioridade acadêmica que não pode ser deixada para um outro momento, tá? Só que, graças a Deus, até então, todas as prioridades que apareceram, por exemplo, itens de biossegurança, bolsa para tudo, a gente conseguiu atender. Só que, novamente, nós estamos com 12%, finalizando o março. Então, com a lei aprovada agora, o orçamento tende a vir. Novamente, o orçamento vai chegar, mas não vai ter autorização de uso de 100% imediato, tá? Ele vai chegar, a gente vai se planejar melhor com todo o orçamento, porque vai ter tipo a autorização completa de despesa do ano, só que não pode pagar tudo de imediato. Vai faltando autorização durante o ano, tá? Enfim, mas com a peça orçamentária, vai ser, hoje eu estou com 12,5, né? Vai ser 100%. Aí eu vou poder reorganizar as caixas novamente para atender toda a parte da assistência prática até dezembro, sem nenhum problema, e também começar a parte acadêmica. Então, alguma eventual bolsa que está aguardando, uma criação de nova bolsa, por exemplo, algo do tipo, vai ser possível criar com a peça orçamentária. Então, hoje é manutenção do mínimo, seria todos os auxílios sem nenhum corte, com os 12%, itens de biossegurança e demais despesas com terceirizado e água e energia, e só. Tá? E alguma coisa acadêmica que não tenha como esperar. Novamente, tudo isso é porque temos prioridades, né? Seria a prática. Então, assim, obviamente, se algum gestor de fora, por exemplo, eu sei de algumas universidades que têm conta de água e energia atrasada. Se não pagou em 2020, virou 2021, vai ter que gastar o de 2021. E se não há o pagamento, há o corte da energia. Então, alguma universidade que tem algum cenário desse, vai comprometer parte do orçamento dela com despesas antigas de 2020, ou seja, ela não vai conseguir nem atender direito de 2021, porque já está comprometendo 2021 com coisas de 2020. Então, assim, como o nosso caso, aí deixou tudo organizadinho para virar o ano sem nenhuma pendência, como a gente organizou de forma assim, e também já prevendo o mínimo legal em 2021, como a gente fez a nossa tarefa de casa, com o que era possível, permitiu essa situação. Que, assim, pode parecer uma situação boa,
porque a situação das outras não está bem, né? Igual não estão bem como a nossa. Mas não é o cenário que a gente quer. A gente queria que toda universidade tivesse a possibilidade de pagar e manter todos os programas, tá? Então, assim, o objetivo da gente é manter nossa parte bem feita. E há, sim, reunião periódica. Existe a ANDIPES, que é a reunião, a Associação dos Reitores, o FORCLAD, que é um fórum de pró-reitores, que um dos maiores objetivos é a troca de boas experiências, de boas práticas. Então, ninguém quer criar do zero as ideias, né? Tipo, somente uma ideia do zero dá certo. Não. Nós sentamos, nós conversamos, nós debatemos, nós criticamos algumas ideias, tá? Então, tipo, quando tem reunião do FORCLAD, a Pró-Reitoria de Planejamento chama todos os pró-reitores, e da PRA e PROPLAN junto, chama os coordenadores também, senta todo mundo junto, tá? Na reunião online, né? E olha, vamos escutar a reunião e vamos pegar as boas práticas. Então, assim, eu acho que a união entre as universidades, nesse caso agora, né, junto com o Ministério da Educação, é a base de tudo para que possa corrigir alguma eventual falha na peça orçamentária, alguma eventual diferença, para que todas tenham possibilidade de atender a assistência e atender a parte acadêmica, tá? Isso não é um desafio fácil, tá? Eu não vou dizer que é fácil, realmente é um desafio muito complicado. Só da nossa universidade já é muito complicado, imagina o do todo, né? Mas é uma obrigação da gente, né? Não, voltou, Fernando. Entendeu? Deu para Travou? entender perfeitamente. E assim, é sempre muito legal e gostoso conversar com você. Você é uma pessoa muito leve e você fez uma fala que eu acho que tem que refletir. Eu vou, digamos assim, ressonar o que você disse numa expressão, né? A UFPB prioriza a assistência estudantil. A UFPB, a instituição. Você falou que você está há 11 anos lá, então você passou, pelo que eu entendi, por 4 reitorados. O final do reitorado do professor Polari, as 2 gestões da professora Margarete e o início agora da gestão do professor Valdinei. Inclusive foi no reitorado do professor Polari que foi criada a PRAP, depois da lei do Pinais, até então não tinha uma pró-reitoria, né? São até agora 4 pró-reitores, inicialmente o professor Severino, depois o professor Thompson, depois o professor Vandenberg, agora eu, em breve, né, é público, o professor Alfredo vai assumir, eu vou seguir outra missão dentro da instituição. Mas o fato é, gestão vai, gestão vem, reitor vai, reitor vem, pró-reitor vai, pró-reitor vem, mas a missão, né, digamos assim, o entendimento da UFPB sobre assistência estudantil ele é muito claro, ele é prioridade. Isso é para os nossos estudantes entenderem que vocês são nossas prioridades. E, óbvio, quando está ruim, vai estar ruim, mas vai dentro do cenário ruim, vocês vão ser a nossa prioridade. E quando está em bonança, maravilha, vocês vão continuar sendo nossa prioridade, porém, podendo nós expandir para outras coisas. Isso é muito legal. E eu vou lhe fazer uma última pergunta para você. Eu cito Pode só falar. o caso do Bonança, não, mas ano passado, com o novo normal, a conta de energia diminuiu, obviamente, né? E um projeto que a gente conseguiu concretizar ano passado foi o auxílio instrumental. O auxílio instrumental não foi pago com recurso da prata, ele foi pago com recurso que sobrou de água e energia, tá? Então, com aquele recurso que sobrou, tínhamos um projeto, foi um dos projetos dos últimos anos mais lindos, sabe, de poder dar esse auxílio ao estudante, que, tipo, nessa pandemia, igual ao corpo docente, também teve que se adaptar, e cada um tem sua dificuldade, de tentar se adaptar a esse novo normal. Então, só de criar esse projeto para tentar contribuir nesse momento desse novo normal, foi tipo, eu fiz parte daqui para o nosso momento ainda, né? Então, assim, só de conseguir reorganizar o orçamento, de puxar lá, de ver o edital sair, o edital passar pela Procuradoria, do edital dar certo, de selecionar os estudantes, nós conseguimos separar um recurso de até 6,4 milhões. Então, assim, pode ter certeza, foi conta de energia contada centavos a centavos. Sobrou lá, a gente conseguiu fazer isso. Então, assim, foi maravilhoso participar disso. E mesmo não no período de bonança, como é o caso, não era, ano passado, temos a pandemia ainda, né? Foi um período marcante na história da humanidade, né? Eu acho que esse período da gente é um período a ficar para sempre lembrado, né?
Só que também serve serve para aprender algumas coisas, né, que a gente talvez tenha ignorado por esse tempo, né? Então, assim, aprendemos muito. E dentro da universidade, cada um teve que fazer o trabalho de casa, e não teve de bonança, mas assim, com o que teve de possibilidades de ampliar a assistência estudante, foi feito. Então, assim, além disso, compramos computadores para chegar também. Então, assim, nesse novo normal, a ideia foi tipo, olha, vamos fazer um auxílio para os estudantes, porque o novo normal precisa disso, é um mínimo, tá? Vamos comprar também computadores. Então, assim, foi tentar fechar todas as vias possíveis, mesmo na situação não legal. Então, assim, sobrou dinheiro de energia, vamos criar alguma coisa para o estudante. O resumo foi isso. Sobrou energia, que pode parecer que não tem nada a ver com o estudante, mas o recurso que a gente paga, por exemplo, monitoria, PROEC, é o mesmo recurso de energia. Quando a conta de energia da universidade há uma redução da conta de energia por algum programa de redução, tal, esse dinheiro pode voltar diretamente para a parte acadêmica. Imagina ampliar a bolsa PIBIC, ampliar a bolsa PROVEC, entendeu? Ampliar a monitoria, fazer novos auxílios. Então, foi fantástico fazer isso, porque mesmo na situação não boa, da pandemia, mas assim, o que a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu devolver para os estudantes. Então, assim, a experiência foi essa. Sobrou dinheiro, vamos para a parte acadêmica, tipo, vamos garantir a parte acadêmica. Foi Não, fantástico. e o auxílio instrumental foi um projeto belíssimo, inclusive porque a universidade conseguiu dar ao estudante. Né? Algumas universidades emprestaram. Né? O computador é da universidade sob tutela do estudante, mas não é dele. E o nosso auxílio instrumental não, a gente deu ao estudante. Né? É dele. Né? O que ele conseguiu adquirir com aquilo é dele, não é patrimônio da universidade. Algumas IFES emprestaram, compraram os equipamentos, é patrimônio da universidade, emprestaram. Isso às vezes é complicado, você está com patrimônio público sob seu cuidado. Então, assim, parabéns já de antemão. Foi muito legal. E, óbvio, é a expectativa de todos que em breve a gente possa começar a estudar novos auxílios, uma vez que o orçamento ele esteja em pleno vapor. E aí, para encerrar, Fernando, eu queria lhe fazer uma pergunta, você pode responder bem sucinto, mas ontem mesmo eu estava vendo no jornal que eu vou chamar presidente, eu não sei se o cargo é esse mesmo, mas a presidente do IBGE, ela pediu para sair e por motivos pessoais, mas na prática acredita-se que porque houve uma redução muito grande do que seria o orçamento para o censo. Né? Então, o que do Congresso saiu para a educação? Houve alguma redução do previsto? Claro que isso ainda tem que ser sancionado, mas dentro do que a gente espera para 2021 de orçamento, há uma expectativa de redução. Você já deixou muito claro que mesmo que haja uma redução de 90%, a prioridade da UFPB é auxílio estudantil. Mas só uma dúvida mesmo, para a gente que vê a mídia fica meio confuso, o que aumentou, o que diminuiu. Então, dentro do que foi aprovado no Congresso, e obviamente ainda vai para a sanção do presidente da República, como é que ficou o orçamento para as universidades nesse novo projeto? Então, eu não comentei aqui, é uma parte um pouco mais técnica, mas eu preciso entrar em detalhes com isso, tá? Para poder explicar. Antes disso, eu trabalho com orçamento há muito tempo, né? Vamos lá. Vamos dizer que quase todo mundo aqui tem conta bancária, acho que todos que vão estar escutando. E vocês sabem, quase todos os bancos, a maioria, na verdade, tem um limite de saque. Por exemplo, se você tem um limite de R$ 1.000, se tiver R$ 2.000 na conta, você não consegue sacar naquele dia R$ 2.000. Tem que sacar em 2 dias seguidos, né? Não for na boca do caixa, né? Então, esse limite é de segurança, né? Mas vamos supor que hoje eu faça uma transferência para o senhor de R$ 3.000 e você tem um mês para gastar. Só que eu boto uma condição que posso sacar apenas ou gastar apenas por dia R$ 10. E eu digo assim, o professor Se fala, quiser fazer é a o seguinte... transferência, você pode, viu? Não precisa ser só teórico, não, tá bom? A gente Não, pode não, não. fazer o experimento, se eu consigo. Já tá falando alto. Né? Vamos lá. Então, se tiver os R$ 3.000, uma proporção de 10, eu digo assim, olha, eu vou autorizar R$ 3.000, só que assim, eu vou modificar essa possível permissão de R$ 10 durante o mês de abril. Se eu ver que minha situação financeira, Fernando, está muito boa, eu vou autorizar R$ 200 por dia até chegar aos 3.000.
Mas se eu ver que na situação, minhas contas de abril aqui, Fernando, não estão boas, eu vou continuar com esse limite de 10 reais, porque eu quero que você não gaste tudo, tá? Então, assim, eu vou dizer para você que, ó, vai chegar no máximo a 3 mil, e durante o mês de abril, eu vou te autorizando a usar esses 3 mil. Mas eu vou mudando, tá? De acordo com minha vida. É quase isso o limite. A peça orçamentária, como eu falei, ela não é um recurso que foi arrecadado no ano anterior. Ela é uma peça que prevê uma arrecadação. Então, o orçamento chega para o órgão federal, tem as despesas obrigatórias, por exemplo, folha pessoal é despesa obrigatória, tem que pagar, não há redução. E tem a despesa discricionária, que é o caso de despesa água, energia, bolsas, tá? Não é, no termo técnico, ela não é obrigatória. Ela é prioridade para o UFPB, decisão interna, tá? Mas ela não é obrigatória, né? Tipo, para o governo, porque apenas folha de pagamento. Dentro da universidade, só folha de pagamento se enquadra dentro da despesa obrigatória, tá? Não tem nenhuma outra despesa fora isso. A água e energia não é obrigatório. Tipo assim, nenhum órgão federal tem essa obrigação, tá? Então, por exemplo, a despesa discricionária, ela pode sofrer alteração. Então, vamos supor que o MEC receba 25 bilhões para a despesa discricionária. Significa que ele vai ter autorização de uso de 25 bilhões? Não, tá? O orçamento discricionário é uma previsão, uma autorização de previsão de autorização final até dezembro. Lembra da regra que eu falei do mês? Então, o governo ele coloca limites durante o ano. E esse limite vai mudando de acordo com a arrecadação. Quando a arrecadação vai indo bem, ele vai autorizando. O objetivo é que até 30 de dezembro, então dezembro, chegue a de 100% orçamento, 100% autorização. O que seria perfeito. Porque além das universidades, o recurso discricionário da gente, o MEC também receberia isso. O MEC tem o Fundeb, tem todos, tem o FNDE, tem a CAP, tem outros projetos, tá? Que não tocam na universidade diretamente e tocam indiretamente, tá? E também outros projetos que lidam diretamente com o Estado e o município. O FNDE é um maior exemplo dele, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Para a gente conversar sobre orçamento, a gente teria que conversar sobre limite, tá? Por exemplo, já teve ano na universidade que o recurso de capital tinha 67 milhões no orçamento. Só que no final foi autorizado 40. Então, se eu fizer a análise do orçamento da universidade naquele ano, eu vou ver que tem 67 milhões e tem empenhado, executado, utilizado 40 milhões. Se você fizer uma análise assim e cobrar da autoridade na época, isso foi antes de Margarete, inclusive, tá? Se você cobrar, por exemplo, a autoridade da época, a resposta da autoridade vai ser: meu limite, minha autorização era de 40 milhões. Então, essa peça orçamentária de 67 era o perfeito, era a época perfeita, era, inclusive não reúne. Então, assim, essa peça não pode ser encarada como o que vai ser de fato, tá? Porque durante o ano ela pode mudar. Então, tem um orçamento de 123 milhões? Tem, um orçamento inferior do ano passado. Mas há possibilidade de suplementar ele. Então, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas a biblioteca passou por uma licitação para reforma, a Biblioteca Central. Custou 3,8 milhões. Terminou agora a licitação, vai começar a obra, né? Nenhum recurso foi dado ao Estado. Esses 3,8 milhões conseguimos com um recurso que veio do MEC. Fizemos um projeto, MEC, eu não tenho como atender a biblioteca, porque eu já tenho muita despesa acadêmica aqui. Eu preciso dessa suplementação porque a biblioteca é fundamental. O MEC entendeu o projeto como fundamental e ele dispôs de recursos, tá? Então, assim, há a possibilidade de tanto ter alteração interna do orçamento, como também um recurso externo. Aí cabe também toda a comunidade, né, o reitor, tipo, a enviar projetos para o governo. Nós enviamos toda hora projetos, tá? Tipo, ninguém fica, na verdade, tipo, há uma provocação periódica. Como está você? A biblioteca foi uma que a gente conseguiu ano passado, tá? Então, tipo, há essa provocação periódica. Por que eu estou falando isso? Vai ser uma peça orçamentária agora, né? Nós não temos a certeza do limite até o final do ano, de como vai se comportar. Então, encarar o orçamento pela peça que sair pode cometer um erro absurdo, tá? Então, mesmo com a peça, nós já percebemos algumas coisas. Supondo que, tem tal obra que a gente não consegue fazer. Se você sabe que já pela peça que chegou na universidade não tem como fazer, o objetivo é pedir uma suplementação de crédito, como fez com a biblioteca. E há um trabalho constante disso dentro da universidade.
Então, há uma provocação ao MEC, ao Ministério da Saúde, ao MDR, qualquer entidade que tem interesse público em custear isso, a gente está atrás. Então, assim, tanto pública quanto pública local, com o governo do Estado e municipal, quanto também particular. Então, há todo esse jogo de organização interna, planejamento interno, para que possa, tipo, olha, a necessidade é X, nós não temos como atender a necessidade X, essa diferença do que a gente pode e que não pode, a gente vai tentar tanto pelo MEC, quanto pelos outros entes que eu falei, né? O governo estadual, o municipal e também o particular. A pandemia afetou todos, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Eu não olhei a peça que saiu do INEP, tá? Mas eu venho fazendo análise, sabe, do orçamento do MEC todo, do funcionário. Então, assim, eu sei que eu não posso cobrar historicamente pelo que está em orçamento. Eu tenho que cobrar o que foi autorizado em limite, que é o que a arrecadação controlou. Então, assim, durante o ano, ocorrendo uma melhora na arrecadação, pode ocorrer suplementação de crédito. Pode não, na verdade é um dever, tá? Como também há uma obrigação mínima, que é o orçamento que eles estão tentando manter. Então, assim, existe um estudo de arrecadação, todos esses dados são públicos, tá? Se você for no site da Transparência, tem lá Receita. Tem um documento que controla a Receita. Se você puxar esse documento lá, você tem como ver o que foi arrecadado. Se você pegar a arrecadação e ver o orçamento previsto, você vai saber, olha, para atender esse orçamento previsto, tem que ter X de arrecadação. Se a arrecadação estiver boa, novamente, é público esse documento. Se a arrecadação estiver boa, você vai ver que o orçamento vai ser atendido em 100% e ele pode ser suplementado. Se a arrecadação estiver ruim, o governo pode não atender o orçamento, como ele também pode solicitar crédito de dívida, uma operação de crédito, como a gente chama, para poder atender 100% do orçamento. Então, há também essa possibilidade. E por que eu estou abrindo isso? Essa ferramenta de dívida, ela é uma ferramenta utilizada pelo governo federal, o Ministério da Economia, para conseguir complementar e atender o mínimo da nossa necessidade. Folha também, um descumprimento da regra de ouro, tal caso aconteça, né? Então, assim, tudo isso requer decisão maior, tá? Então, assim, eu acho que é muito cedo para dizer o fim do orçamento. Eu acho que o momento hoje é analisar o orçamento de fato e criar as ferramentas necessárias para que esse orçamento, no mínimo, atenda o requisito mínimo de funcionamento e bom funcionamento das instituições. Eu não sei se ela fez essa análise, eu creio que sim, a presidente, né? Mas, assim, a nossa parte da universidade, o reitor recebe os dados da universidade, né? Ele também recebe os dados do MEC, tá? A coordenação do orçamento, junto com o planejamento, a gente faz todo esse levantamento, entrega para ele, e quando ele tem essas reuniões com o ministro da Educação, com o secretário da CESU, ele vai com toda essa documentação, tá? Então, assim, ele analisa, ele verifica, ele sabe onde está se comportando. O ministro ele tem uma equipe fantástica para isso, tá? A equipe técnica do ministério, uma equipe que eu trabalho já há 10 anos já com ele. Então, assim, eles também fazem esse trabalho, tentando não faltar nada, entendeu? Já só para dizer, eu estou sábado aqui, né? Pode parecer um dia de trabalho, não, um dia incomum de trabalho. Não é. Entendeu? É muito comum eu receber mensagens da equipe técnica do Ministério da Educação no sábado. Então, se sábado para eles não existe, domingo não existe. Existe necessidade. Se há necessidade de trabalhar, de reorganizar o orçamento, eles vão reorganizar. Eu conheço porque eu trabalho diretamente com a equipe lá. Então, assim, todo mundo está tentando se movimentar para que essa peça orçamentária mínima seja atingida, ou seja, tudo que for previsto para as universidades, para o Ministério da Educação, seja recebido e que seja ampliado, de acordo com a arrecadação, de acordo. Então, assim, eu acho que é muito cedo, sabe, para dizer o fim do orçamento. É o momento da gente rever o orçamento e tomar as boas decisões para que chegue onde a gente quer ir, né? Que é tipo, olha, o mínimo é esse, tá? Da nossa educação pública de qualidade, né? Só que aí, tipo, nós fazemos nossa parte, o MEC faz a parte dele, né? Tipo, aí assim a gente vem tentando fazer, sabe? Então, assim, é um tema mais complicado, a gente pode falar até, tipo, muito mais sobre o MEC, mas, assim, eu prefiro que, tipo, nesse momento eu chamaria até a equipe do MEC, o pessoal que trabalha lá, para poder explicar um pouco mais. O pessoal é muito solícito, tá?
pessoal atende muito bem, ele tem, o pessoal técnico é dedicado a isso, é dedicado ao MEC, eles vivem a educação pública, tá? As políticas públicas, então, assim, é incrível ver, acho que tipo, a gente conhece só o pessoal local aqui, da universidade, e assim, a gente trabalha com o pessoal da universidade. Se você sai da universidade, tipo, fala com outros profissionais que não vivem a educação pública, né? Mas quando você fala com o pessoal do MEC, compartilha da mesma ideia. Eles vivem a educação pública, tá? Em busca de educação pública de qualidade, sabe? Então, é interessante porque é como sábado e domingo, tá lá. Se tiver necessidade, tá lá, tá lá. Às vezes, tipo, manda mensagem à noite, onde estão? Estou no MEC também. Então, assim, o pessoal se dedica muito a isso, sabe? Então, assim, eu acho que é o momento de sentar, ver o orçamento, ver a peça. Ok, o mínimo é esse. O que a gente pode fazer para tentar suplementar? E a gente usar as ferramentas necessárias para suplementar. Tá? Se vai dar certo ou não, novamente, depende da arrecadação, depende também de ferramentas para poder, dívida, por exemplo. Eu cito, por exemplo, porque o auxílio emergencial ano passado foi resultado de um endividamento público também, né? A arrecadação foi baixa e tinha uma necessidade mínima do auxílio emergencial, tipo, tinha que sair porque tipo é o programa de subsistência, o pessoal tipo, não era o mínimo para sobreviver. Então, assim, nesse momento não há arrecadação apenas, há uma arrecadação que estava baixa por causa da pandemia, claro, mas é uma obrigação. Então, salvo engano, o déficit ano passado, o déficit primário, foi de 700 milhões, 700 e pouco. Mas, assim, o mínimo do programa começou com 600 reais, foi atendido. Então, assim, porque a prioridade era o auxílio. Então, assim, não é porque não vai arrecadar que não vai ser feito, tá? Ano passado é um exemplo disso. Mesmo sem arrecadação, foi feito, junto com o Congresso, o governo federal, o Poder Executivo, junto com o Congresso, junto com o Judiciário, tudo para que isso fosse para frente, né? Então, assim, é uma peça conjunta, sabe? Então, da mesma forma, esse orçamento desse ano. O orçamento tem um X, vamos tentar chegar nele. Se não, quais são as ferramentas? Vamos tentar usar. Então, assim, eu acho que é cedo para dizer o fim, mas é o momento da gente dizer, olha, tá, vamos chegar em tal canto. Para chegar em tal canto, precisa de tal coisa. Não sei se é porque Perfeito, muita... é porque o pessoal normalmente não fala do limite, mas o limite é fundamental, porque eu nunca analisei o orçamento da universidade, por exemplo, da universidade, só pelo orçamento, eu analiso pelo limite. Então, assim, quando vem, em tal época tinha 60 e poucos milhões, eu pergunto, viu o limite da época? Não viu. Então, tipo, teve época no final de 2014, salvo engano, que tinha 40 milhões de capital e foi empenhado 20. Se você olhar isso, 50% da execução, que é absurdo, tal. Mas quando você olha o limite, foi 100% da execução, tá? Então, assim, mesmo em 2014, quando está um pouco mais estável o orçamento, então, assim, não se pode levar o orçamento como peça única. Ela é uma peça feita por outras peças, tá? Então, é o conjunto como um todo. Perfeito. Eu acho que é um princípio básico, né? Dinheiro que dizem que você tem, mas que você não pode gastar, é dinheiro que você não Exato. tem. Exato. É dinheiro que a gente tem, o que a gente pode gastar. Fernando, muito obrigado. Foi muito esclarecedor. Assim, para mim, inclusive, que estou aí na PRAP há 4 meses, já bem mais entendido de antes de entrar. Mas, assim, conversar agora com você, era uma conversa de 10 minutos, deve estar quase 30 ou 40, de tão boa que ficou. A gente percebe o quanto você gosta do seu trabalho, isso é muito legal, né? O funcionário público, antes de tudo, ele serve à sociedade, né? Ele serve à população, cada um na sua área de atuação, cada um na sua expertise. E assim, é muito gostoso conversar com alguém que nos serve, né, nos bastidores, muitas vezes ali, né? Não é uma pessoa que aparece, e são essas pessoas muitas vezes que fazem a coisa andar e com gosto pelo que você faz. Você falar, aquela história, se a gente pudesse deixar, se você tivesse tempo, você passava o dia falando de algo que você gosta. E a UFPB só tem a lhe agradecer. E para vocês, alunos, funcionários, enfim, quem for assistir essa gravação, estamos sempre à disposição para tirar dúvidas sobre o andamento de 2021, porque, como o Fernando deixou bem claro, né, isso não é uma coisa engessada, isso vai seguindo o fluxo e a UFPB vai trabalhar para garantir, além do mínimo, tentar garantir mais que o mínimo. Né? O mínimo é a obrigação e o mais que o mínimo é o amor, é a emoção de poder dar. Fernando, muito obrigado. Eu espero que você tenha um excelente final de semana. Obrigado pelo seu tempo. E estamos juntos segunda-feira, que é dia para nós normal de trabalho. E que
você tenha se cuidando, né, como sempre, e um domingo e um sábado de paz. Muitíssimo obrigado. Já teremos a vacina, né, se você quiser, então, tipo, eu que agradeço o convite, tá? Pessoal, quando se cuidando, tá? E qualquer coisa, estamos disponível, né, para poder entrar em contato. No site da Propan tem o contato da CODEO por e-mail e a gente vai conversando, tá bom? Um abraço, pessoal. Obrigado pelo convite, professor. Obrigado também, Fernanda. Até mais. Tchau, tchau.